Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal da Engenharia Aplicada em Campo. Hoje nós vamos continuar o assunto de circuitos pneumáticos. Nós vamos falar aí um pouquinho sobre eletropneumática, né, com comandos elétricos. Vamos lá? Olha só, pessoal, no último conteúdo, se você não viu, corre lá e já veja, hein? É uma sequência aí, é uma playlist, é bem bacana, né? Os conteúdos aí seguir a sequência. E aproveite, vai lá e já faça a sua inscrição, ative o sininho de notificações e já deixe seu like. Eu prometo que vou sempre estar fornecendo aqui, vindo aqui, levando conteúdo bom para você, conteúdo de valor, mas você é uma troca aí. Você vai lá e faz sua inscrição e já compartilha com seus amigos aí, tá legal? Pessoal, é o seguinte, nós vimos, né, no último conteúdo, algumas simulações de aulas aqui da Engenharia Aplicada em Campo, aulas internas, né, do nosso curso EAD aqui, sobre pneumática, a pneumática pura. Hoje nós vamos ver algumas simulações com eletropneumática, com comandos elétricos, tá? Por que com comandos elétricos? Porque nós vamos ver nos próximos conteúdos com CLP. E aí vai ter com diagrama ladder, vai ter com diagrama Graph7, vai ter variações aqui para você saber as opções que você tem para fazer o comando do seu circuito pneumático. Vamos lá então? Essa é a simulação para acionar as saídas L1, L2, L3 e as buzinas BZ1, BZ2. Vejam que eu tenho na linha 1 já começa acionado, pois é um contato de negação, só para de acionar quando eu pressionar o contato indicado pela seta. S1 é um sim, na linha 1, só é acionado L1 quando eu pressionar a chave S1. As demais chaves são todas com trava, veja que o símbolo mudou um pouco. Então, linha 3 foi acionado a lâmpada L2, e nas próximas linhas existe a lógica do pensamento E, ou seja, dois contatos abertos ligados em série traduzem a lógica do pensamento E, ou seja, só será acionada a buzina BZ2 se acionados S4 e S5. Então essa é a lógica E para contatos elétricos NA na linha 4. Quando nós temos contatos elétricos ligados em paralelo, como acontece na linha 5 e 6, é para atender a lógica do pensamento ou seja, L3 será acionado se for ligado S6 ou S7 ou ambos, correto? Então, entender que um contato NF é uma negação e um contato aberto é sempre para atender a chamada lógica do sim. O comando indireto se dá através de relés. Por exemplo, temos na linha 1 o relé K1, cujo contato K1 está na linha 2 para acionar a lâmpada L1. Ao pressionar S1, acionamos então o contato K1 que está presente na linha 2. Temos uma solução chamada autorretenção. Por exemplo, no caso do relé K2, aonde com S2 acionamos a bobina e não precisamos manter ligado para manter a bobina ligada com a fonte, pois o K2 da linha 4 a mantém ligada com a fonte. S2, S3 a desligaria. O mesmo acontece com o relé K3, porém o S5 a desliga com a fonte. Qual a diferença que temos que tomar cuidado? Se acionarmos simultaneamente S2 e S3, vejam que a ligação do S3 em série com o K2 fez com que permanecesse L2 ligado e não tem nenhum efeito o S3 em desfazer a ligação do bobina do relé K2. Já nesse caso, por ficar na linha do 6, ao pressionarmos simultaneamente S4 e S5, garantimos que a bobina do relé não permanecerá ligada com a fonte. Ter atenção para esse tipo de ligação conforme a sua aplicação. Os temporizadores, eles nada mais são do que relés de tempo. Vejam o T1 e o T2. T1 dá o atraso na hora que ligamos a bobina, que aí começa a contagem do tempo, ou seja, o contato T1 na linha 2 não é acionado, só após passar o tempo ajustado. No caso da linha 3 é quando desligamos S2 da bobina do T2, que então inicia
a contagem do atraso na linha 4 do contato T2. Nessa automação, né, onde temos o comando elétrico, ficam separados os circuitos pneumáticos do circuito de comando elétrico. Na documentação da máquina, em geral, vem em páginas separadas. É preciso destacar as páginas e olhar os dois circuitos ao mesmo tempo para entender melhor qual a função do componente em cada um dos circuitos pneumáticos. Vejam que nós temos aqui uma direcional chamada de biestável, onde temos duas posições e duplo solenoide. Acionamos S1 na linha 1 para fazer o movimento de avanço, porque sabemos que o lado esquerdo da válvula, onde está Y1, provoca esse movimento. Assim como no lado direito da válvula está montado o Y2, que faz o movimento de recuo. Vejam que aparece no desenho do circuito pneumático as chaves de fim de curso A0 e A1, mas ainda não estão sendo usadas no circuito de comando elétrico. Apenas o avanço e o recuo realizado manualmente. Observar que aqui está mantido ainda a chave deslizante S0 para servir de despressurização do meu sistema. Nesse circuito, temos ainda a mesma parte pneumática, não mudou nada, é ainda um único cilindro e uma válvula direcional biestável, porém, opera no modo semi-automático. Observar que o acionamento na linha 1 se dá através da chave S1, acionando Y1, e automaticamente, ao atingir a posição 1, foi substituído a chave S2 de recuo pelo sensor de posição A1, ou seja, assim que atinge a posição toda avançada, o comando para recuar. Esse continua sendo também o mesmo circuito pneumático, não mudou nada, porém estão sendo usados as duas chaves finais de curso, A0 e A1. Também o diferencial no comando elétrico é que estamos usando o S1 agora com trava para manter o seu sinal sempre presente e permitir que funcione no modo automático contínuo. Então, tanto o A0 quanto o A1 é bom destacar que eles são de contatos elétricos normalmente abertos, certo? Porém, o A0 já inicia acionado mecanicamente, portanto, a lógica E na linha 1 para acionar Y1, que faz o movimento de avanço da haste do cilindro ocorrer, é atendida. Só irá avançar se estiver na posição 0 e se for pressionado S1. Esse é um circuito pneumático que tem uma válvula monoestável, ou seja, é uma válvula direcional do tipo solenoide mola. E o circuito de comando elétrico fica muito mais simples, apenas uma linha. Observar que esse tipo de direcional não posso apenas dar um pulso na chave S1 para comandar o movimento de avanço. Eu preciso permanecer com a mão em S1 para que conclua o movimento de avanço, pois o botão retorna por mola e não está sendo usado nesse circuito nenhuma das chaves de final de curso, A0 ou A1. Novamente, usando uma válvula monoestável para apenas um cilindro, sem usar os finais de curso A0 e A1, porém o comando elétrico está empregando de forma indireta, através de um relé. Vejam como se dá a ligação, continuando. Mesmo com a chave com trava, é preciso manter o sinal na S1 para concluir o movimento de avanço. Nesse circuito, também usando válvula monoestável com um cilindro apenas, através do relé é feita uma autorretenção com um dos seus contatos na linha 2. A partida então é feita através de S1 e retorna automaticamente através do A1, que desfaz a autorretenção na linha 1. Esta, então, é a maneira de acontecer o comando de movimento no modo semi-automático do cilindro. Nesse circuito, também usando válvula monoestável com um cilindro apenas, através do relé é feita uma autorretenção com um dos seus contatos na linha 2. A partida, então, é feita através de S1 e retorna automaticamente através do A1, que desfaz a autorretenção na linha 1. Esta, então, é a maneira
de acontecer o comando de movimento no modo semi-automático do cilindro. Nesse circuito, agora haverá a demonstração de como funciona o modo automático contínuo da haste do movimento do cilindro, para o cilindro. Neste caso, serão usados as duas chaves do final de curso, A0 e A1. Então, perceba que essas chaves de fim de curso estão na linha 1. Uma para fazer a lógica E com a chave, com trava, para garantir o modo automático contínuo, e a outra, A1, para desfazer a auto-retenção. Esse é o circuito usando 2 cilindros para a sequência mais simples, que aparece abaixo a sequência algébrica que avança o A, avança o B, recua o A para depois recuar o B. Vejam que estão sendo usadas as soluções para válvulas direcionais biestáveis, ou seja, 2 posições e duplo solenoide. Então, a maneira que está apresentado o circuito de comando elétrico é para o acionamento direto, pois esta sequência algébrica permite que sejam feitos acionamentos diretos usando a chave de fim de curso do tipo rolete, mais simples, que fica melhor de compreender e comparar com as soluções puramente pneumáticas também. Então, observar que a sequência algébrica ela vai acontecer no modo automático contínuo, porque está sendo usada a chave com trava, pois quando desfaço o comando na chave S1, ele conclui o ciclo, porém não irá retornar e refazer o ciclo novamente. Essa então é a maneira de usar de forma direta a ligação com as válvulas direcionais. Esse é o circuito empregando válvulas direcionais do tipo monoestável, ou seja, 2 posições com solenoide mola. Porém, para cada cilindro há um relé, K1 para o cilindro A e K2 para o cilindro B. Ocorre que estão sendo usados a ideia da autorretenção. Quando é acionada a autorretenção, é feito o movimento de avanço. Quando é desfeita a autorretenção, acontece o movimento de recuo. Esse circuito é para atender a mesma sequência algébrica da solução mais simples, que é avançar o A, avançar o B, recuar o A e recuar o B. Então, fica mais fácil de desenvolver a sequência lógica para o comando elétrico desses atuadores. Lembrar que está sendo utilizado também uma chave de partida S1 com trava e que o fato de cancelar o seu sinal não garante que haverá o reposicionamento imediato das hastes também. Bom, pessoal, esse foi o conteúdo de hoje. Falamos aí um pouquinho sobre comandos elétricos, simulações, com comando elétrico, com o circuito pneumático, tá? Hoje em dia, gente, a pneumática pura, como a gente viu no último conteúdo, é muito difícil, tá? Ainda existe, mas é mais difícil na indústria. Em ambientes de atmosfera X, atmosfera explosiva, área classificada, ainda tem só pneumática, porque não pode ter ignição, não pode ter contato elétrico. Mas, salvo exceções, o que se pratica muito na indústria hoje é um pouco de comando elétrico e mais o próximo conteúdo que a gente vai ver, que é a parte de CLP, tá? Então a gente vai ver CLP com ladder, a gente vai ver CLP com grafset, então fique ligado. Aproveite aqui, ó, esse instante para ir lá, fazer sua inscrição, se não está inscrito ainda, ativar o sininho de notificações para ser avisado dos conteúdos novos e já deixar o seu like aí. Nós agradecemos. Até a próxima.